Deixa-me fazer-te uma pergunta extremamente simples. O que é o sucesso para ti? Não é a resposta que dás nas entrevistas, ou não é uma resposta que colocas no LinkedIn. Quero ouvir a resposta real, a que tens quando estás sozinho e ninguém está a ouvir. A maioria das pessoas não responde a esta pergunta e passam a vida inteira a correr em direção a uma versão de sucesso que não definem nem nunca vão definir. Só absorveram das redes sociais, da família e da cultura à sua volta. E um dia acordam e percebem que chegaram a um sítio que nunca quiseram ir. Hoje falo sobre isso e sobre como aprendi da forma mais difícil que, se não defines o teu sucesso, o mundo define-o por ti. Sejam bem-vindos ao Zero to CEO. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Zero to CEO, episódio 11. Sinto um bocado a obrigação de estar a agradecer nos episódios todos, mas vocês já sabem, obrigado por estarem a acompanhar. Se ainda não seguem o podcast, podem seguir no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, o suporte de vídeo. Bem, eu ainda não ganhei a vontade que tenho em áudio para tentar passar isto para vídeo. Sei que é um passo bastante importante e é um passo a pensar, sem dúvida, mas por agora vou-me manter no áudio, até porque o meu foco não é a criação de conteúdo, ou seja, estou a fazer isto para documentar a minha jornada e para realmente ajudar-vos naquilo que é aprender com os meus erros e vocês aprenderem com alguém que está a começar a fazer isto do zero. Portanto, o objetivo aqui é que vocês aprendam on demand comigo enquanto eu estou a lançar a minha própria empresa. Portanto, não vou focar agora na criação de conteúdo, e sim estou a focar mais na empresa. No último episódio falei sobre uma dúvida que apareceu esta semana, que era a dúvida de: será que eu vou conseguir mesmo tornar isto realidade? E por trás dessa dúvida havia algo que demorei a ver claramente. A pergunta não é só eu vou conseguir, era eu vou conseguir o que exatamente? Eu, quando me fiz esta pergunta, percebo que durante muito tempo não tinha a resposta clara. Tinha uma colagem, uma mistura de coisas que vi nas redes sociais, de benchmarks que absorvi, sem questionar, de definições de sucesso que nunca foram minhas. E podemos ver hoje em dia, com o avanço das redes sociais e desta explosão da criação de conteúdo, que nós, se calhar eu também, fui um bocadinho absorvido por isso, e muitas pessoas são absorvidas pelo lifestyle e por aquilo que nós vemos nas redes sociais do sucesso dos outros. E este episódio é sobre isso. É sobre o processo de separar o que é que realmente eu e tu que estás a ouvir realmente queres, do que para aquilo que foste condicionado a querer. Então vamos falar como é que as redes sociais definem este sucesso por ti. Existe um fenómeno extremamente interessante que acontece quando nós passamos muito tempo nas redes sociais. Tu começas a absorver uma definição de sucesso sem te aperceberes o que estás a fazer. Vês
founders, vês, sei lá, influencers, empresários, empreendedores a mostrar o primeiro milhão, o escritório novo, a equipa a crescer, os números a subir. Vês pessoas com a mesma idade ou com idades parecidas já que atingir coisas que tu não atingiste. E o teu cérebro, de forma completamente automática, começa a usar isto como referência. E isto funciona como uma régua para tu medir o teu próprio sucesso e o teu próprio progresso. E o problema aqui não é a inspiração. A inspiração é boa e eu próprio consumo bastantes redes sociais. Não, se calhar não tanto como a maior parte das pessoas, mas consumo moderadamente redes sociais e consumo seja qualquer tipo de vídeo inspiracional ou vídeos onde acompanho este lifestyle. E mais uma vez, isto não é um problema. A inspiração não é um problema. A inspiração é algo bom. O problema é quando a inspiração transforma num benchmark sem te dares conta. Quando começas a tomar decisões sobre o que construir, sobre como escrever, sobre o que dar prioridade baseado em padrões que não são os teus, que nunca foram os teus, e eu fiz isso durante algum tempo. Havia uma versão do sucesso de bastantes influencers, etc., criadores de conteúdo, que estava na minha cabeça. Seguidores, crescimento rápido, receita visível, validação pública. E isto não era a minha versão. Era quase algo que via todos os dias que me motivava de certa forma. E por vezes tomava decisões à volta disso. Fiz escolhas que se calhar não faziam sentido para o que realmente queria construir, mas faziam sentido para a definição do sucesso que tinha absorvido. Mas qual é o custo de seguir a definição errada? O custo de seguir a definição errada de sucesso não é imediato. É lento e normalmente acumula-se. A energia gasta para construir coisas que não importam para ti. São decisões tomadas para impressionar pessoas que tu se calhar nunca vais conhecer na vida. É um cansaço de correr numa direção que racionalmente não faz sentido, mas emocionalmente não ressoa. É chegar ao final de uma semana boa em que atingiste métricas em que podes dizer que cresceste e não sentiste nada, porque as métricas que atingiste não eram as métricas que importavam para ti. E este vazio é o sinal mais claro de que estás a correr na direção do sucesso errado. Se já sentiste este vazio, não és fraco, não estás a falhar. É a informação, é o teu sistema interno a dizer-te que a direção não está alinhada com o que realmente queres. Ouve isso. Isso vale mais que qualquer métrica. Mas então vamos desconstruir aqui um bocadinho do sucesso dos outros. Porque é que estamos sempre a comparar com uns com os outros? E isto é algo que toda a gente faz, mas quase ninguém admite. É comparação. Não é a comparação inofensiva, porque ver algo bom e sentir inspiração
isso é comparação inofensiva. Tu vês algo que te inspira e, por exemplo, sei lá, ultimamente ando bastante inspirado por, não sei se viram, o ex-co-founder da OpenAI foi contratado para a Anthropic e eu sinto-me bastante inspirado por ele. Acho que é um homem extremamente inteligente. Isto sim, senti que ele a ir para a Anthropic foi quase como sei lá, como é que eu vou dizer isto? Foi quase como se estivesse, as- como se fosse para o sítio certo. Uh, não sei se vocês sabem, mas ele saiu da Gemini, não, da OpenAI, porque já não sentia que era o projeto dele e vendeu a parte dele e foi contratado para a Anthropic, que é a detentora do Claude. É um homem extremamente inteligente e isto foi uma inspiração para mim, porque ele, eu acho que ele tem uma newsletter que ele faz todas as semanas e onde coloca lá todos os dias um pedaço de informação para criadores que estão a usar neste momento a AI. E notava-se claramente que era ele quem dava as ideias, era ele quem estava mais na vanguarda do que ele pensava que iria ser a OpenAI, que tem o ChatGPT. E é bom ver uma pessoa que realmente gostava de inteligência artificial ir para uma empresa que, sem dúvida, está na vanguarda em todos os sítios, seja no Cloud, seja com o Cloud Design, seja Cloud Code. Pá, e isso é um exemplo de uma cooperação inofensiva. Ele tem, ele não tem 24 anos, como eu, mas e eu não tenho o dinheiro que ele tem, mas eu estava aqui a falar de cooperação inofensiva e isto é normal vocês sentirem inspiração destas pessoas. Já falei aqui que também me inspiro bastante no. Tenho bastantes. Já falei no Jeff Bezos, criador da Amazon, CEO and founder. Revejo-me em algumas das coisas do Elon Musk. Mark Zuckerberg. Isto são comparações que vocês podem fazer na vossa vida que são extremamente inofensivas. Que tu estás a ver algo bom e sentes inspiração por essas pessoas. Aqui estamos a falar da comparação que dói. A comparação que às vezes aparece quando estás cansado, quando não. Pá, quando queres preencher um vazio, sei lá, e abres o Instagram ou etc. E vês alguém da tua idade um, a anunciar, sei lá, ou vês um lifestyle extremamente excepcional, viagens. Pá, vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Estou a falar de pessoas que partilham lifestyle constantemente e que estão ali sempre a dizer que fazem isto e aquilo e contratos novos. E é um milestone que tu ainda não atingiste. E sentes o que é normal, inveja. Mas, e não é só inveja, é uma mistura de admiração, não é? Porque aquela pessoa atingiu um milestone que nós estamos já à procura, mas insuficiência ao mesmo tempo. E eu, em particular, já senti muitas vezes isso. E porque é que o nosso cérebro compara hum, portanto, como é que é processado e porque é que o nosso cérebro compara o eu com a pessoa que está a ter sucesso.
E isto é cientificamente comprovado e há uma razão evolutiva para compararmos. O cérebro humano usa as outras pessoas como referência para perceber onde é que está a tua hierarquia social. Durante milhares de anos isto foi útil, porque antigamente sabíamos onde é que estavas em relação ao grupo que determinava a tua sobrevivência. O problema é que esse mecanismo não foi desenhado para as redes sociais. Não foi desenhado para hoje. E ainda não estamos... Ou seja, as redes sociais ainda não têm tanto tempo para o nosso cérebro se adaptar a isto. Nas redes sociais, nas redes sociais tu não vês a vida real das pessoas. Vês os highlights, vês os momentos que escolheram partilhar, que por definição são os melhores momentos, os marcos e as vitórias. Mas o teu cérebro compara a tua vida inteira. Peço desculpa. Eu estou sempre a mexer no microfone. Mas o teu cérebro compara a tua vida inteira com o caos, com as dúvidas, com os dias maus, com os highlights das outras pessoas. E obviamente que tu sais a perder. Isto, estamos aqui a falar de uma comparação fundamentalmente injusta. E mesmo sabendo isso, continuas a fazê-la e eu próprio continuo a fazê-la. Mas aqui está algo que eu aprendi sobre a comparação que mudou a forma como vejo isto. A comparação não é o problema, é um sintoma. Porque quando tu estás a comparar a alguém e sentes esse desconforto, o que isso está a dizer, o que te está a dizer a ti não é que tu és inferior àquela pessoa. É algo. Existe algo que queres e ainda não tens. É uma informação sobre os teus próprios desejos. Se tu vês alguém com uma grande equipa, com grandes feitos, se tu vês alguém com uma equipa grande, se tu vês alguém com uma empresa extremamente grande a ganhar bastante dinheiro, talvez tu mesmo queiras fazer isso. Se tu se calhar vês alguém no Instagram a partilhar, por exemplo, que trabalha da Argentina, do Chile, do Dubai, Inglaterra, se vês alguém com liberdade geográfica e sentes inveja, talvez a liberdade seja importante para ti, mais importante para ti do que se calhar tu alguma vez pensaste. A comparação que tu fazes com os teus... eu não consigo outra palavra agora, assim no instante, mas a comparação dolorosa que tu fazes com essas pessoas é o teu sistema a apontar para o que realmente importa. O erro é tu usar este tipo de informação para te sentires mal, em vez de usar isto para tu perceberes aquilo que tu queres. Desde o momento em que eu me apercebi disto, quando sinto aquela coisa no estômago, a que eu chamo inveja, se calhar, ao ouvir o sucesso de outra pessoa, eu paro e pergunto-me assim, ok, o que é que isto está a dizer sobre mim? A próxima vez que sentires o peso da comparação, não te julgues. Pergunta-te, o que é que isto me está a dizer sobre aquilo que eu realmente quero? Usa a comparação como uma bússola, não como um juiz. A diferença é tudo. E então chegamos à fórmula. Como é que tu defines o teu próprio sucesso? Isto não é... Eu disse que era uma fórmula, mas isto não é uma fórmula. Isto é um processo. E começando aqui por algo que é a minha opinião,
que é o sucesso é subjetivo. Mas atenção, aqui é uma coisa. Primeiro, vou dizer a primeira coisa que eu percebi é que o sucesso é subjetivo, completamente subjetivo. Não existe uma definição universal, não existe um número certo, não existe um objetivo certo, não existe um estilo de vida certo que constitui sucesso para toda a gente. Mas subjetivo não significa arbitrário. Não significa que qualquer coisa serve. Significa que a definição tem que vir de dentro. Tem que vir dos teus valores, das tuas prioridades e daquilo que te faz sentir que a vida faz sentido. E a maioria das pessoas não faz este trabalho. É mais fácil adotar a definição de sucesso de outra pessoa do que construir a tua própria forma de sucesso. Porque construir a tua própria teu próprio sucesso exige que tu conheças de ti próprio, que saibas o que valorizas quando ninguém está a ver, que sejas honesto sobre aquilo que te dá energia e o que te drena. Portanto, é bastante simples de entendermos isto tudo, porque eu defino o sucesso por aquilo. Ou seja, existe aqui formas de sucesso que nós vamos. Porque se calhar há uns 4 ou 5 anos atrás eu não tinha esta fórmula de sucesso. Mas à medida que, do decorrer da minha vida e à medida que eu vou aprendendo coisas da vida, não é? À medida que eu vou crescendo como pessoa, começo a definir muito bem meus objetivos e começo a definir muito bem sucesso. Mas o que é sucesso para mim não é sucesso para vocês. Ok? Portanto, se por exemplo, partilhar um story ou partilhar, sei lá, um post como eu partilhei quando foi a Orion, de mostrar-vos o protótipo de como ia ser e como é que está a correr o primeiro protótipo da Orion, e depois veio no podcast assim dizer que aquilo é sucesso para mim. Se calhar muitas pessoas não vão acreditar. E se calhar muitas pessoas dizem, opá, aquilo não, para mim não é sucesso. Mas para mim foi. E tu tens de definir sucesso à tua maneira. Tens de conhecer a ti próprio e tens de passar por várias etapas de autoconhecimento para definir isto. E existem 3 perguntas. Agora vou recorrer aqui um bocadinho ao meu diário, que me ajudaram a começar a definir o meu sucesso. A primeira é: como é que quero que seja o meu dia-a-dia daqui a 5 anos? E atenção, isto não é o que eu quero ter, não é o que eu quero ter, é como é que eu quero que seja o dia. Acordar a que horas? Trabalhar em quê? Com quem? Onde? Que sensação tenho quando termino o trabalho à noite? Ok? Porque a maioria das pessoas define sucesso por resultados. Se calhar essas pessoas dizem, ok, quero ter dinheiro, quero ter uma empresa, quero ter impacto. Mas os resultados são consequências dos dias que tens. E se os dias não forem o que tu quiseres, os resultados não vão preencher o vazio que vais ter. A segunda pergunta é: o que é que faria mesmo que ninguém soubesse? Esta pergunta é o que genuinamente
filtra o que é teu do que é performance para os outros. Se tu terás a tua audiência, que pode ser 1000 seguidores, 2000, 7, 10, 20, 40, 100, se tu tirares os likes, se tu tirares a audiência, a validação externa e os seguidores, o que é que tu continuarias a fazer? Para mim, a resposta foi óbvia. Construir a Orion. Mesmo que ninguém soubesse, mesmo que não houvesse podcast, mesmo que não houvesse Instagram, continuaria a trabalhar nisto. Porque o problema que resolve importa-me genuinamente. A terceira e última pergunta, e se calhar esta é a mais difícil: o que é que eu estou disposto a sacrificar? O sucesso tem custo. Sempre. O custo, claro, que vai variar de pessoa para pessoa e vai variar para cada tipo de sucesso. Se queres escalar rapidamente, o custo pode ser o tempo com a família. Se calhar, se quiseres um impacto mais profundo, o custo pode ser o crescimento mais lento. Se queres liberdade total, o custo pode ser a estabilidade. Não existe sucesso sem trade-offs. E só tu podes definir esses trade-offs e quais aqueles que não vais aceitar. Independentemente do que o mundo diz que deves aceitar. E nesta terceira pergunta eu vejo muita gente, mas muita gente. Porque é fácil nós, vou dizer, consumir desinformação, mas também vou dizer consumir informação a mais. Porque é fácil vir para mim se calhar não, mas é fácil para as pessoas virem para aqui, fazer um vídeo para o YouTube, como é que tu chegas aos teus primeiros 10 mil, como é que tu chegas aos teus primeiros 10 mil euros por mês, aos 15 mil, 20 mil, como é que tu... E é fácil para eles virem dizer como é que tu fazes aquilo e como é que tu tens resultados instantâneos, e é fácil para eles virem para aqui definirem estas metas. Mas existe sempre um trade-off. Por muito que vocês queiram fazer 10 mil euros por mês, por muito que vocês queiram fazer 100 mil euros por mês, vão ter sempre um trade-off. Vão ter sempre que sacrificar algo para um bem maior. Isto aconteceu com todos os génios da nossa altura e com todos que eu conheço de vista do YouTube. Influências, estou a falar de influências. Existe sempre algo que eles sacrificaram para algo maior. Não há... E se calhar vocês já ouviram por aí, mas não há shortcuts na vida. Não há o ganhar 10 mil euros por mês em uma semana, 2 semanas. Muitos podem nos vender esta informação como sendo valiosa, ou seja, como faz 10 mil euros com este método simples. Isso não existe. Não existe, simplesmente. Volto a repetir que não há sucesso sem trade-offs. Tu tens de saber o que é que tu estás disposto a sacrificar para atingir certos objetivos. Define o teu sucesso antes de começares a medi-lo. Porque se não o defines, vais passar anos a otimizar para métricas que nunca quiseste e ignorar o que realmente importa.
O trabalho mais importante que um fundador faz não é o produto, é este trabalho. Bom, já estive aqui a dar a minha definição de sucesso, como é que eu meço, como é que eu consigo definir o teu próprio sucesso e como é que eu consigo definir o meu próprio sucesso e como é que vocês podem definir o vosso próprio sucesso. Portanto, agora acho que faz sentido dizer a minha definição de sucesso. O que é sucesso para mim? Nunca disse isto publicamente porque nunca tive um podcast, não é? Mas acho que faz sentido dizê-lo aqui. E para mim o sucesso tem 3 dimensões. E nenhuma delas é um número. Claro. Ou seja, quero ter número, ok? Vamos aqui ser bastante claros. Todos queremos número. Isto é óbvio. Ninguém aqui não quer ser milionário. Ninguém aqui não quer ser bilionário. O que eu estou aqui a dizer é que o sucesso e o dinheiro vem por... Vou dizer por arrasto. Ok? Deste sucesso que defini. A primeira é a liberdade. Ponto. É a liberdade. Existem vários tipos de liberdade, mas aqui faz sentido, é a liberdade de construir o que eu quero, como quero, ao ritmo que faz sentido para mim, sem ter que pedir permissão a nenhum empregado, nem nenhum encarregado, sem ter que justificar a visão das pessoas que não entendem, sem depender de um salário que me prende de decisões que não são minhas. Liberdade espacial, não é? Acho que todos queremos ter essa liberdade. Liberdade financeira, acho que também é óbvio para todos. Basicamente é isto, liberdade. Ainda não tenho esta liberdade completamente, mas é para aqui que estou a caminhar. A segunda é o impacto real. Não é likes, não é ter seguidores, não é ter a validação pública. É um impacto real, medido em fábricas reais, que vão para o melhor. Gestores que tomam melhores decisões, empregos preservados porque uma máquina foi mantida a tempo. Isto é um impacto que se calhar a maioria das pessoas não vai ver e se calhar a maioria das pessoas não se identifica, mas tudo bem. A terceira, e surpreendeu-me quando percebi isto, é provar a mim mesmo de que a visão é possível. Há um Tomás que apostou isto quando era mais fácil não apostar. Que escolheu o caminho mais difícil quando havia alternativas muito mais confortáveis. O sucesso para mim pode incluir é conseguir olhar para esse Tomás e dizer: tinhas razão, valeu a pena. Não é ego, é integridade. É honrar a decisão que tomei com a seriedade que merece. Tu não tens que partilhar a tua definição de sucesso com ninguém, mas tens de a ter, porque sem ela estás a navegar sem destino. E qualquer vento parece bom quando não sabes por onde vais. Mas como sempre, quase neste podcast, existem coisas que ainda não faço a mínima ideia. Para já não sei se a minha definição de sucesso vai mudar. E acho que vai, não é? As prioridades mudam, a vida muda, o que valorizamos aos 24 anos não é o mesmo que valorizamos aos 40.
E à data 2 não sei se vou estar completamente livre de influência externa. Acho que não estou, porque há dias que abro o Instagram, TikTok, YouTube, e sinto o peso da comparação, como é óbvio. E há dias em que a definição de sucesso que construí para mim parece, se calhar, um bocadinho fraca comparada àquilo que vejo. Nesses dias, o que mais me ajuda é voltar às 3 perguntas. Como é que eu quero que seja o meu dia daqui a 5 anos? O que é que eu faria mesmo que ninguém soubesse? E o que é que eu estou disposto a sacrificar? E as respostas não mudam. E isso é suficiente para continuar. E agora deixo-te com a mesma pergunta com que comecei este podcast. O que é sucesso para ti? A resposta real, e quero somente a resposta real, não aquela que dás em entrevista. Ou que dás, sei lá, algures. Se tu nunca pensaste nisso, pensa. É, a sério, é um trabalho mais importante que podes fazer esta semana. E se quiseres partilhar a tua resposta comigo, já sabes, tenho um Instagram e em baixo tens os meus links todos e eu vou ler tudo aquilo que vocês me mandam e tenho lido tudo aquilo que vocês mandam e tenho respondido. Portanto, foi este podcast. Acho que precisava aqui de dar um bocadinho esta definição. Sei que não tenho dado muitas métricas. Na segunda, possivelmente iremos um bocadinho ao que é as métricas do podcast, mas vocês também gostam dessas pequenas conversas, pequenos pensamentos que eu tenho. Portanto, decidi fazer hoje um bocadinho por aí. E já sabem, não se esqueçam de subscrever o podcast, seja no Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Muito obrigado por estarem desse lado e por terem a paciência para me estar aqui a ouvir 30 e tal minutos. Já nem sei quanto é que vai. Mas, do fundo do coração, muito obrigado a todos. E vejo-me na segunda-feira. O meu nome é Tomás e vejo-vos na segunda.